Entre Fabinho Soldado sair do Corinthians, Bruno Spindel ser cogitado e Marcelo Paes assinar contrato, muita coisa aconteceu. Vou falar sobre tudo isso, sobre dois casos na comissão de ética, um envolvendo a Maria Ângela Campos, outro envolvendo o Armando Mendonça, sobre o caso André Sanches, que teve uma evolução no caso também, novidades nessa situação, e sobre uma situação envolvendo também Dorival Júnior e uma possível também chegada de Paulinho ao Corinthians, furo da Gazeta Esportiva dessa semana. Enfim, muita coisa pra gente tratar do vídeo de agora. Então, sem mais delongas, bora para a vinheta e para a informação. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, 27 de dezembro, hoje é sábado à noite, hora de gravar para a gente falar de muita coisa que aconteceu no Corinthians nesses últimos dias, nos últimos tempos. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, enfim, tudo aquilo que você já sabe, se você puder fazer, você me ajuda e eu te agradeço muito. Vamos que vamos, porque tem muita coisa pra gente falar, pra gente tratar aqui. Vamos começar falando dessa ordem cronológica do que aconteceu. Alguns pontos, a gente tem que colocar os pingos em alguns is, de algumas dúvidas que talvez tenham ficado aí, ou... Enfim, vamos lá. Primeiro de tudo, que é importante vocês saberem. O Fabinho Soldado pediu para sair do Corinthians, isso é um ponto. Então ficou muito aquela situação de que o Stabile não aguentou a pressão, atendeu pedidos de conselheiros e tudo mais, que ele deveria ter segurado o Fabinho, que é o Parque São Jorge que manda no Corinthians. Enfim, rolou muito disso. Apelo popular de jogadores dando entrevista falando, não, o Fabinho tem que ficar e tudo mais depois do título da Copa do Brasil. Gente... Vamos à realidade. A realidade é uma só. O Fabinho Soldado estava pressionado? Sim. Tinha muita gente do clube do Parque São Jorge que queria que ele fosse embora? Sim. O elenco e o Dorival gostavam dele e queria que ele ficasse? Sim. E por que ele saiu? Porque ele não aguentou a pressão. O Fabinho Soldado tomou uma decisão de ir embora do Corinthians e fechar com o Internacional. Naquela época ele ainda não havia fechado com o Internacional, mas estava ali conversando, já tinha um pedido, já tinha alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque cerca de 40 dias antes da final da Copa do Brasil, o Fabinho Soldado chamou o Osmar Stabile, chamou o Armando Mendonça e comunicou os dois de que iria embora ao final do ano. O Fabinho comunicou. O Osmar Stabile não quis conversar naquele momento, dizendo que, olha, nós vamos ganhar a Copa do Brasil, eu só quero saber da Copa do Brasil, vamos pensar na Copa do Brasil, isso aí a gente vê depois. O Osmar Stabile não quis dar muita trela e quis, de alguma maneira, demovê-lo daquela ideia. Tá? O Corinthians vai para a semifinal com o Cruzeiro, vai para a final com o Vasco, perdão. Tudo isso aconteceu com a diretoria ciente de que ele iria embora, ou de que pelo menos ele queria ir embora, tá? O Dorival Júnior também sabia. O Fabinho Soldado também tomou a decisão de comunicar o técnico do Corinthians com antecedência por lealdade. Portanto, senhores, o Corinthians joga a semifinal, joga a final, joga tudo aquilo com o técnico, com o presidente, com o vice-presidente. Todo mundo ciente de que o Fabinho Soldado já tinha manifestado o desejo e já tinha, entre aspas, não, ele já tinha avisado que iria embora. Então, não foi a diretoria que cedeu. Ele não foi demitido. E também não teve comum acordo nenhum. Teve um aviso dele de que ele iria embora. Tá? Chega o final ali, eu mesmo entrevistei o Fabinho Soldado no campo e tudo mais, e ele fala muito da pressão política. Aquela pressão política, ela foi determinante não para o Corinthians mandá-lo embora, ela foi determinante para a decisão dele de ir embora. Eu soube que a gota d'água para o Fabinho Soldado foi quando o Core chamou ele. Lembra aquela ideia do Core chamar o Fabinho Soldado para ir lá prestar esclarecimento? Aquilo ali foi a gota d'água para o Fabinho. Ele entendeu que ele não conseguiria trabalhar, que ele estava sendo perseguido, que não dava mais, que não tinha cabimento, que ele não tinha que ser envolvido politicamente. Isso foi passado por Osmar Stabile, que tentou contornar, avisando que ele não iria, de que a diretoria que responderia, de que o Fabinho não seria liberado para ir ao Core e tudo mais. Lembra disso?
Aquilo ali foi a gota d'água e por isso que o Osmar Stabile foi tão para cima de defendê-lo e protegê-lo, dizendo que ele não iria ao CORE. Tá? Mas ali foi a gota d'água, logo em seguida ele faz esse comunicado. Então, senhores, é isso. Quando chega o final da Copa do Brasil, acontece tudo aquilo e o Fabinho apenas ratifica. Né? Não, o Osmar Stabile tentou demovê-lo, mas a resposta foi: presidente, a decisão está tomada, já tinha avisado, é isso, vamos embora. Tá? Portanto, é mentira, segundo as minhas apurações, quando alguém diz que o Corinthians demitiu o Fabinho Soldado, de que foi um comum acordo porque os dois queriam a mesma coisa. Não, existia muita pressão, As coisas estavam ruins para ele lá dentro, Mas o Corinthians não tomou em nenhum momento a decisão, alguma atitude para demitir. Esse é um ponto. E ele pediu para sair. Nesse sábado eu fui até São Caetano, um jogo beneficente promovido pelo Fabinho Soldado, quando ele admitiu, de certa maneira, se você ouvir as respostas, ele admite, houve uma conversa lá atrás, uma frase dele. É essa conversa que eu estou relatando aqui para vocês. O presidente respeitou a minha decisão e tudo mais. Enfim, ele, sem falar, acabou falando e admitindo que foi isso que aconteceu. E aqui eu estou apenas trazendo detalhes até para que vocês interpretem exatamente o que o Fabinho Soldado quis dizer com as respostas que ele deu em São Caetano. Tá bom? Esse é um ponto. Outro ponto é Bruno Spindel. O Corinthians, como eu disse na Gazeta Esportiva na sexta-feira, tinha muita gente já caravando o Bruno Spindel do Corinthians. Eu avisei. O Corinthians estava conversando com 3 pessoas. Uma delas, o Bruno Spindel. O Bruno Spindel era o favorito. E era indicação do Fabinho Soldado. O Spindel vinha conversando com o Fabinho Soldado. O Corinthians fez uma proposta ao Bruno Spindel no dia 24 de dezembro. Tá? Chegou uma proposta para o Bruno Spindel. Que proposta foi essa? O Bruno Spindel, ele não pediu um valor, mas ele deixou claro que, olha, eu sei quanto o Fabinho ganha, eu sei quanto ganha o Barros, eu sei quanto ganha o Boto, eu sei quanto ganha... Enfim, o mercado é esse aqui. O mercado que eu estou inserido é esse. Me façam uma proposta. O Corinthians fez uma proposta... E ele praticamente aceitou a proposta do Corinthians com um adendo de uma coisinha aqui ou outra ali, tá? O Corinthians chegou a emitir passagem de avião para ele viajar neste sábado para São Paulo. A questão é, na sexta-feira eu já falava. O problema do Bruno Spindel são 2. Grana. Por que eu estou falando grana? Quem fez a proposta foi o Corinthians. O Bruno Spindel não pediu mais dinheiro, não colocou uma contraproposta na mesa. A proposta foi do Corinthians. Só que o Corinthians percebeu que para ter o Bruno Spindel, a proposta teria que ser num patamar que o Corinthians, em princípio, estava receoso em fazer. Mas aí você diz, então por que colocou a proposta na mesa? Pois é, isso que me chamou a atenção. Porque o Corinthians levou a proposta do Spindel para o financeiro. O departamento financeiro do Corinthians fez uma avaliação sobre a proposta que o Corinthians faria para o Bruno Spindel e entender a viabilidade daquilo. Porque o Bruno Spindel deixou claro que, olha, não vou pedir um valor, mas eu sei quanto ganham esses caras aqui, eu sei quanto está ganhando o Fabinho, para quanto vai o salário dele e tudo mais. Então, fica aquela coisa no ar de é nessa faixa, né? E o Corinthians, que chama a atenção, fez uma proposta, mas achou caro demais. Dentro do Corinthians, a informação era de que, cara, o Spindel é caro. Então por que fez uma proposta? Essa movimentação do Corinthians que eu não entendi. É caro, mas colocou uma proposta na mesa. Aí o cara dá o ok, aceita, e você repensa a própria proposta que você fez. É um pouco isso do que aconteceu. Mas por que isso aconteceu também? Porque o Corinthians estava falando com outras 2 opções. Também falei isso na sexta-feira. Tem outras 2 opções. Uma delas era o Marcelo Paes. Então, a partir do momento que o Corinthians percebe que o Marcelo Paes pode vir ganhando muito menos e, mais que isso, sem algumas coisinhas que viriam junto com o Spindel,
o Corinthians tomou uma decisão de esfriar o Spindle. Deixou o Spindle sem resposta e pediu para ele segurar a viagem a São Paulo, que já estava marcada. O Spindle prontamente soltou uma nota oficial encerrando a negociação. Opa, peraí, se é desse jeito não. Como quem diz, eu não vou ficar aqui sendo cozinhado, eu não vou ficar aqui no banho-maria. Ele vai lá, até porque ele é um cara de mercado, ele é um cara que tem mercado, ele é um cara que está sendo procurado pelo Cruzeiro e tudo mais. E aí o Spindle decide ele encerrar. E o Corinthians faz do plano B virar plano A, mas isso já estava acontecendo nos bastidores. Um dos motivos, e aqui tem informação e um pouco de feeling, o Bruno Spindle esteve na diretoria do Flamengo, que demitiu o Dorival Júnior 2 vezes. Em 2018 e em 2022 ou 23, acho que 22. O Spindle estava lá. O Corinthians estava muito perto de contratar um executivo de futebol que demitiu o técnico do Corinthians 2 vezes já. O Dorival soube do Spindle. Aliás, o presidente Osmar Stabile, antes de qualquer coisa, perguntou para o Dorival se tinha algum nome para ele indicar. O Dorival disse que não indicaria nenhum nome e também não ia se opor a nenhum nome. Deixou isso a cargo do presidente. O presidente agradeceu, achou até isso bacana, mas o Dorival não se opôs a ninguém. Só que quando chegou a história do Spindle, isso chegou nos ouvidos do Dorival Júnior. E a informação que eu tenho é que o Dorival não se manifestou para ninguém, não ligou e falou, olha, esse cara aqui não, com ele eu não trabalho, não teve nada disso. O Dorival ficou quieto, curtindo as férias dele, mas eu sei que o Dorival confidencializou a pessoas próximas de que, olha, vamos ver como é que vai ser. O Corinthians teria de reconstruir uma relação entre o seu executivo e o seu técnico, porque a relação entre os dois não era uma relação muito harmoniosa, muito bacana. Afinal, um demitiu o outro 2 vezes, né, ou fez parte da decisão pela demissão. Dorival ficou numa situação desconfortável e o Corinthians teria de driblar isso, teria de reconstruir isso, mas passaria uma certa insegurança. Tá? Isso, sem nenhuma dúvida, pesou além da grana. Esses 2 pontos pesaram para o Corinthians segurar o Spindle e perceber que o Marcelo Paes estava dando um sinal positivo ali de sair do Fortaleza e vir para o Corinthians. Quando o Corinthians percebeu que, opa, esse cara aqui topa vir e ele não tem esse problema com o meu técnico, custa mais barato. Então, por que não? E aí veio a decisão de segurar o Spindle decidiu tocar a vida dele e o Corinthians foi lá e fechou com o Marcelo Paes. E o Fabinho Soldado também foi lá, depois de pedir para sair, e fechou com o Internacional, está muito perto de assinar. O fato do Abel estar no Inter pesou demais, eles são muito próximos, muito amigos, o Fabinho é muito amigo do filho do Abel também, houve esse pedido pessoal. O Fabinho é uma pessoa muito bem quista lá no Internacional, onde ele ganhou o título de Libertadores, Mundial, e enfim, voltar para lá num ambiente que ele gosta, que ele é respeitado, com um técnico que ele gosta, tudo isso pesou demais para essa decisão do Fabinho Soldado, que vai para o Internacional. Então é isso, o Spindle decidiu seguir no mercado, o Fabinho decidiu pedir para sair para o Internacional, por tudo isso que eu expliquei, e o Corinthians decidiu ir no Marcelo Paes. A contratação do Marcelo Paes é parecida, entre aspas, com a do Fabinho Soldado, porque o Marcelo Paes nunca foi um executivo de futebol. O Marcelo Paes era um cara ele era um CEO. Ele era um CEO do Fortaleza. Ele é um cara muito respeitado, ele chega muito bem avaliado pela diretoria do Corinthians, inclusive pela oposição do Corinthians, muita gente concordando com a ideia. Tem também muita gente não, a informação que eu tive é que dentro do elenco o nome dele foi muito bem avaliado, ele não tem rejeição. A comissão técnica também gostou, Dorival Júnior ficou feliz com a decisão da chegada do Marcelo Paes. Então assim, ele é um cara que chega muito bem avaliado dentro do Corinthians, com todo mundo com muita boa vontade com ele. Elenco, comissão técnica, diretoria e até a oposição do Corinthians. Então foi uma contratação que talvez traga paz para o Corinthians. Talvez ela traga paz nesse início. O que há, além disso, são algumas dúvidas. Por quê? Marcelo Paes nunca foi um cara de montar elenco.
propriamente dito, de sentar com os empresários e negociar. Ele tinha uma pessoa lá para fazer isso e ele participava e coordenava de cima. Agora ele vai para essa linha de frente. E lá ele era um CEO, agora ele é um executivo de futebol. Ele nunca trabalhou num clube da dimensão do Corinthians, com a pressão, com a massa que carrega o Corinthians, com o imediatismo que o Corinthians precisa e tudo mais. Então, isso traz dúvida no clube, muita gente dizendo, poxa, um novo Fabinho Soldado. Ah, mas o Fabinho deu certo e tudo mais. Por quê? Porque o Fabinho Soldado nunca tinha feito isso na vida também. O Marcelo Paes, ele vem para uma função diferente e pela primeira vez para um clube da dimensão do Corinthians. Então, tem gente que, vamos ver, ainda tem dúvida para, vamos ver como ele vai reagir aqui nessa função. Mas, vale a aposta. É um cara que vale a aposta. Esse é o entendimento, resumindo para vocês, dentro do Corinthians, após a contratação do Marcelo Paes. Porque se você perguntar para a diretoria, se você for lá e perguntar para o Osmar Stabile, ele não vai te falar com essas dúvidas, ele vai te falar com convicção de que ele entende que é o melhor caminho para o Corinthians seguir, que ele acha que ele é o cara. Uma informação que eu dei no Gazeta Esportiva na sexta, mas é importante vocês entenderem. O Marcelo Paes vai ter um contrato de 1 ano, começa a trabalhar na segunda-feira e precisa correr, certo? Agora, o Corinthians deve ter, o Osmar Stabile, ele tem a pretensão de ter um cara do vestiário. Um cara do vestiário. Ele tem dúvida se é necessário, dependeria de quem fosse o executivo. Por exemplo, se fosse o Spindle, é praticamente certo que o Corinthians teria um gerente de futebol para trabalhar junto com o Spindle. Porque o Spindle é o cara do contrato, da negociação, ele não é do vestiário, não é o cara que vai num protesto falar com a torcida, que vai sentar no vestiário com os jogadores. O Spindle não é esse cara. Aliás, o Spindle é muito ligado ao Fred Luiz, eles também são muito ligados ao Lavieri, que é o gerente financeiro do Corinthians. A Álvares e Marçal ficaria muito forte no Corinthians com a chegada do Spindle e o Fred Luiz também. Então, isso também tem a sua dosezinha ali para o Spindle não ter dado certo. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Corinthians pensa na possibilidade de ter um gerente de futebol, alguém de fora do mercado também. Aliás, uma promessa do presidente Osmar Stabile feita a mim, não vai ter nenhum conselheiro, ninguém do Parque São Jorge no CT. Não vai ter diretor estatutário, não vai ter nada, não vai ter ninguém, absolutamente ninguém do Parque São Jorge com cargo no CT Joaquim Grava, do departamento de futebol. Tá? Esse é um ponto. E esse papel, essa pessoa, essa figura do cara mais de vestiário para tocar o departamento de futebol junto com o executivo é uma possibilidade que está sendo avaliada pela diretoria do Corinthians. E dependeria de quem viria como executivo. Bom, se fosse o Spindle, por exemplo, seria praticamente certo. Veio o Marcelo Paes. O Marcelo Paes já é um cara que tem um trato com os jogadores, que tem um vestiário. Vai depender agora do Osmar Stabile tomar a decisão, de ele entender e tomar a decisão. Será que com o Marcelo Paes eu preciso dessa figura? Ele vai fazer essa avaliação e vai conversar, inclusive, isso com o Marcelo Paes. Mas ele tende a querer essa figura no departamento. Mas ele entende que não é para agora, que não há nenhuma necessidade, que é só quando começar a temporada, que ele precisava mesmo começar o trabalho de mercado de bastidor. E isso aí é o executivo. Essa figura do gerente, ele entende que isso pode acontecer, como pode não acontecer, mas se acontecer não precisa ser agora. Pode ser que ali no meio de janeiro, fevereiro, o Corinthians vai lá e traga essa pessoa. Pode ser que sim, então não se surpreendam. E o Paulinho é o plano A. Se o Corinthians decidir trazer um gerente de futebol para trabalhar junto com o executivo e ser esse cara mais da intermediação entre vestiário e diretoria, o Corinthians entende que tem que ser um ex-jogador e entende que o Paulinho é um cara preparado, porque conhece o clube, é respeitado pelo clube e pela torcida e saberia fazer esse papel já depois de uma primeira experiência aí no Mirassol. Então, não se surpreendam se isso acontecer, tá certo? Vou mudar aqui um pouquinho de assunto. Vamos falar um pouquinho aqui de casos do Parque São Jorge? Bora lá.
Bom, vocês viram que o Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, ele disparou ali, fez alguns comentários contra torcedores do Corinthians que estavam ofendendo ele respondeu, retrucou, enfim, bate-boca de rede social. O que acontece? Ali ele disse que tinha um presidente que roubava e que tinha ladrões, que não poderia deixar o clube para os ladrões que lá estavam, alguma coisa nesse sentido. Enfim, a Comissão de Ética do Corinthians decidiu apurar o que disse Armando Mendonça. Como ele disse que não pode deixar o clube para ladrões, e por que disso? Porque ele é vice-presidente do Corinthians. Quando ele fala dessa maneira sobre o Parque São Jorge, em meio principalmente a esse momento de crise do Parque São Jorge, de crise institucional, de assassinato de reputações, todo esse problema moral que vive o Corinthians, além de todas as outras questões, o vice-presidente dizer isso é algo muito grave que precisa ser esclarecido na comissão de ética do clube. Esse é o entendimento do Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Ética, que imediatamente soltou um documento para que o Armando Mendonça seja convocado para se explicar, justificar, esclarecer o que foi dito por ele nas redes sociais, porque depõe contra o clube, contra a instituição, contra a imagem, contra dirigentes, contra as pessoas que lá estão e que fazem parte dessa política do Corinthians. É algo que pega muito mal para o clube e tudo mais, e que agora o Armando Mendonça terá que se explicar na comissão de ética. Outro ponto importante que eu quero destacar aqui, rapidamente, vamos lá. Eu fui falar com vocês, cara, eu tô gravando e parece que o Armando Mendonça fez uma postagem agora. Olha só. Caros corintianos, gostaria de me dirigir a vocês para pedir sinceras desculpas pelas postagens que realizei no Instagram no dia de Natal. Estava em um momento de extrema fragilidade pela perda de uma criança na família, na véspera, e não fui capaz de controlar minhas emoções. Errei por ofender algumas pessoas aqui, ele cita aqui, o André alguma coisa, e errei por dizer que dei um título da Copa do Brasil ao Corinthians. Não me sinto protagonista de nada, títulos são conquistas coletivas, eles nascem do trabalho e conjunto de todos, colaboradores profissionais, comissão técnica, atletas e, sobretudo, torcida que sustenta o clube todos os dias. Arrependo-me profundamente e não me orgulho da atitude que prometo não se repetirá. Peço desculpas também a todos os demais torcedores que se sentiram aviltados pelo que eu escrevi. Como todo momento difícil, porque passamos na vida, este me trouxe aprendizado e lições. Com humildade, espero que possa restabelecer uma relação harmoniosa e cordial com a Fiel. Por fim, desejo sorte e sucesso ao excelente Marcelo Paz nesse novo desafio. Que possamos ter também em 2026 um ano cheio de alegrias, vitórias e dias inesquecíveis. Tá aqui, eu tava dando informação para vocês, o Armando Mendonça já se desculpou, viu que fez besteira, e é isso, gente. Ele, pelo jeito, ali teve um problema grave na família. O Armando Mendonça, para quem não sabe, é um cara que trata algumas questões pessoais no que diz respeito à saúde mental. Pelo jeito ali, teve algum problema muito sério, acabou não se controlando e falando que deu título da Copa do Brasil, chamou os caras de ladrões e tudo mais. De qualquer maneira, ele está aqui, uma resposta importante. Eu acho que é importante ele perceber que errou, é importante ele se manifestar e pedir desculpas como ele fez. Isso é uma atitude nobre e tá aí. Ele vai ter que agora também responder na comissão de ética. Agora, um outro caso mais importante do que esse do Armando é o seguinte: Maria Ângela Ocampos, que fez parte daquela tentativa de golpe no Corinthians, ela disse que prestaria esclarecimentos à comissão de ética logo depois daquela reunião no conselho, e ali ela disse que entregaria todo mundo e tudo mais. Lembra disso? Lembra? Falei para vocês. Pois bem, um advogado entrou em contato com o Leonardo Pantaleão, presidente da comissão de ética, e pediu para postergar
esse esclarecimento dela, esse depoimento dela. E isso foi jogado para o dia 5 de janeiro. E vamos ver se ele não vai pedir para postergar novamente. Mas uma curiosidade, ela foi da ideia de falar e entregar todo mundo, como disse ela, para a ideia de não falar, chamar um advogado que pediu para isso ser adiado para o dia 5, e sabe quem é o advogado dela? O mesmo advogado do libanês, conselheiro do Corinthians, vocês sabem, né? Ferrenho ali, opositor a Romeu Thuma Júnior, forte aliado do Augusto Melo, e uma das pessoas mais influentes e importantes na participação daquele ato da tentativa de golpe. E é um advogado dele que está agora trabalhando para a Maria Ângela, que pediu para postergar para o dia 5 o esclarecimento dela à comissão de ética, que vai, em tese, ouvi-la no dia 5. E que isso não acontecer, pode inclusive solicitar o afastamento temporário dela para que a situação não fique simples desse jeito. Então, é uma movimentação importante de bastidor que está acontecendo e a gente vai ficar atento aqui, acompanhando para trazer a informação para vocês. Outro ponto importante, que tem a ver com a final da Copa do Brasil, lembra aqui no meu vídeo do pós-jogo que eu falei quanta gente estava ali no Maracanã e tudo mais, e eu contei aqui para vocês que Caio do Vale estava lá. Um cara que não tinha muito cargo ali, né? Cada hora dava um nome de um cargo para ele na diretoria do Augusto Melo, uma pessoa braço direito do Augusto Melo e tudo mais, acusado de participação de algumas coisas na gestão Augusto Melo, nada comprovado até agora. Ele estava lá no gramado. E por que ele estava lá? Como que ele conseguiu aquela credencial? O Corinthians está apurando internamente para entender por que Caio do Vale tinha credencial e estava no gramado. Isso gerou um burburinho dentro do Corinthians grande. E souberam por mim, que falei aqui. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: acredita-se que ele estava lá com autorização do Departamento de Futebol. E do Departamento de Futebol ele só poderia ter sido convidado por quem? Fabinho Soldado. O que alimenta aquela tese de que o Fabinho Soldado tinha uma ligação muito forte ainda com as pessoas do Augusto, que ele negava e tudo mais. Mas ele era o cara que liberava as credenciais do Departamento de Futebol para as pessoas que teriam autorização para estar lá. E Caio do Vale estava no gramado autorizado, devidamente credenciado. E no clube estão puxando para saber quem foi que deu essa autorização. E se foi o Fabinho Soldado, vocês serão informados aqui na Salazar TV, porque querem entender isso. E se isso for confirmado, há um entendimento interno de que, de fato, não era exagero pensar que o Fabinho Soldado tinha ligações com essas pessoas e que, de fato, o melhor era realmente ele deixar o Corinthians nesse momento. Tá? Informação para vocês, a informação não é opinião. E agora, rapidamente, vamos falar também do caso André Sanches. O caso André Sanches tem alguns pontos aqui, vocês já viram o que aconteceu, novas denúncias e tudo mais, e aí teve a entrevista da Áurea, né? Áurea, o nome dela, amiga do André Sanches, que admitiu que usou o cartão do Andrés para ajudar ele a mobiliar um novo apartamento, que confundiu o cartão e tudo mais. 2 pontos sobre essa história toda, 2 pontos. Cássio Conserino solicitou a abertura de inquérito para avaliar, para apurar a possível participação dela em algum esquema de lavagem de dinheiro, crimes tributários e tudo mais. Isso é um ponto. 2 pontos. Essa história dá muito peso para a tese do Cássio Conserino de que houve crime tributário de lavagem de dinheiro, algo que a juíza Márcia Oshiro refutou. Ela acatou a ideia, ela concordou com a ideia da apropriação indébita e tal, e descartou lavagem de dinheiro e crime tributário. O Cássio ali, ele recorreu da decisão, colocou ela como parcial, disse que a decisão dela era nula, ela mandou para o TJ que vai tomar a decisão do que fazer com o caso. E depois ele fez uma nova denúncia, de novo colocando lavagem de dinheiro e crime tributário. Quando aparece a Áurea dizendo que utilizou o cartão para ajudar o Andrés nas compras e confundiu o cartão, a tese do promotor ganha muita força.
A tese do promotor ganha muita força. Outro ponto, além da tese do promotor Cássio Conserino ganhar muita força, um outro ponto muito importante é, na Comissão de Justiça, o André Sanches garantiu que nunca ninguém utilizou o cartão dele, de que ele não emprestava o cartão para ninguém, de que só ele utilizava o cartão. E a Áurea, quando ela dá entrevista ao GE, ela disse que foi ajudar o Andrés e que eles se confundiram porque o cartão era... O problema é que, de novo, esse papo de confundir o cartão. De novo, a mesma história de confundir o cartão. Isso pega muito mal. E, de novo, ele confundiu o cartão e deu para ela o cartão errado. Conclusão, esse discurso não bate com a resposta do Andrés na comissão. O Andrés disse que não emprestava o cartão dele para ninguém. E, segundo ela, ele emprestou o cartão para ela. E ele se confundiu, de novo a justificativa é de que ele se confundiu e ela utilizou o cartão do clube. Ah, como que é a mesma senha? Segundo o Andrés, na comissão de ética era a mesma senha, então isso não ia pegar nada. Mas ela utilizou o cartão do clube, veio com nota fiscal do nome dela para a mobília do apartamento do André Sanches. E aí, sob a justificativa de que se confundiu. E com uma resposta dela que contradiz o que disse o André Sanches na Comissão de Justiça do Corinthians. E tudo isso dá força para a tese do Cássio Conserino, não aceita inicialmente pela doutora Márcia, de lavagem de dinheiro e crime tributário. Portanto, senhores, esse novo desdobramento do caso André Sanches é muito sério e me parece, inclusive pelas pessoas que eu consultei, de que neste momento a história parece que começa a se virar de fato contra o Andrés. A situação dele, entre aspas, estava um pouco mais fácil de ser contornada e ser defendida pelos advogados dele antes destes novos fatos. Estes novos fatos contribuíram muito devem contribuir muito para que o André Sanches tenha complicações dentro do Corinthians e fora do Corinthians. Aguardemos os próximos passos. Mas, vocês entenderam aqui a explicação que eu dei, como uma coisa não bate com a outra e como as justificativas são superficiais e rasas e, na verdade, incapazes de justificar ou de amenizar um eventual crime e uma eventual mentira dita pelo Andrés dentro da comissão? Acho que pro Andrés agora a coisa ficou feia. Bom, faltou alguma coisa? Acho que não. Caramba, falei pra caramba, né? Mas muita informação pra vocês. Vale o like? Pô, deixa o like aí, assistir o vídeo, pá, clica ali no like, inscreva-se aqui no canal, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos, dá uma força pra gente, porque olha, muita coisa aconteceu e aqui muita informação pra vocês. Valeu, gente. Se cuidem, bom final de semana a todos e aquele abraço. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.